Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Hoje é dia 28 de junho, um dia muito especial. Tem aqui a minha colinha, olha só que é o dia, olha só, dá para mostrar aqui, né? 28 de junho, o dia do orgulho internacional, do orgulho LGBTQIA+. E como esse sindicato e a UGT sempre tiveram muito sensíveis a temas como esse que nós vamos debater e discutir, nós sempre participamos da parada há mais de 20 anos. A Cleo está nos vendo do outro lado, lá da telinha. Olha aí, Cleo, graças a você, nós alcançamos um grau de credibilidade nesse tema muito grande. E nós temos desdobramentos importantes desse tema. É no emprego, é na discriminação, é no dia a dia, na inclusão ou na exclusão. E nós fazemos questão. Na data de hoje, fazemos uma gravação e nada mais, nada menos foi convidada Gabriela Bueno, modelo, Miss Brasil Transex 2018, gestora pública, palestrante, consultora em gestão de diversidade, nascida em Ribeirão Pires, em São Paulo, vive na nossa capital. Graduada em gestão pública, atualmente atua na coordenação para políticas LGBTQIA+, fazendo parte de um grande movimento de políticas públicas, onde o foco é a inclusão, o respeito. Além disso, também é modelo. E para nós é muito relevante, num momento que o Brasil vive de pandemia, mortes, um governo que tardiamente colocou as vacinas, que são a nossa salvação, e por isso muita gente morreu. Está chegando para volta de 700 mil pessoas. Nós temos a questão do desemprego, do desalento, da fome, da miséria. Guerra lá na Rússia, mas que nos afeta aqui. Eleições que se avizinham. Ou seja, estamos num cenário complexo. Mas não é por isso que vamos deixar de valorizar, vamos ampliar a compreensão de um tema muito sensível, mas que eu quero convidá-los e convidá-las a estar participando conosco. E aí, dúvidas, sugestões, vocês nos encaminhem, que os nossos e-mails, e o e-mail da Gabriela também estará na telinha, para que a gente possa dar continuidade na interlocução de um Brasil cidadão, um Brasil de inclusão, um Brasil dos brasileiros, um Brasil da cidadania. Então, Gabriela, é muito importante nessa data de hoje estarmos gravando esse programa e para dialogar com as pessoas, algumas dúvidas que muitas vezes você é demandada como inclusive palestrante, né? Então, com certeza, em vários fóruns, tem aí questões colocadas a todo momento. Mas eu queria, antes, que você contasse para nós um pouco da sua vida. Como nasceu a Gabriela? Como nasceu a pessoa que se preocupa com a diversidade, que se preocupa com a cidadania, com a solidariedade, e que compreende o mundo com mais sensibilidade que todos nós. Gabriela, as câmeras são suas. Conte para nós um pouco. É um prazer, muito obrigada, Patá, pelo convite. E é uma data muito importante, né? Que é uma data que nós falamos das lutas, falamos do pertencimento, falamos de direito à igualdade. Que, né, o que nós não queremos é privilégio, não. Nós queremos realmente o direito à igualdade. Eu sou uma mulher trans, 36 anos, sou casada. Venho de uma cidade pequena, nasci em Ribeirão Pires, mas fui criada em Rio Grande da Serra, uma cidade de 50 mil habitantes, e na época só eu
assumida trans. Então você imagina, com 17 para 18 anos já virei empreendedora, montei um salão de beleza, conquistei a sociedade no geral, criança, idoso, todo tipo de gente, uma diversidade realmente de pessoas da minha cidade. E eu conquistei esse carinho, né, graças a Deus, a família. Minha família é muito, assim, tem um afeto muito grande, tive um acolhimento muito positivo, né, dentro de casa. Então, isto fez com que eu me fortalecesse e me blindasse do preconceito que a sociedade, infelizmente, atinge as pessoas trans. Fui para a engenharia civil. Na engenharia civil eu senti ainda essa diferença de gênero, né? Porque era 120 alunos, 4 mulheres comigo, o restante era tudo homens, então eu falei, como que eu vou me adaptar? Mas, como sempre empreendedora, você lidando com gente todos os dias, você consegue, né, ter assim, uma imparcialidade nos assuntos, você consegue ter uma transparência e ser esclarecida, né, em diversas falas. Então eu me dei bem com todo mundo da sala, mas acho que o momento que virou a chavinha para mim ali, por eu ser uma pessoa privilegiada de carinho, de amor, de, né, afeto dentro de casa, quando eu vim para São Paulo e vim conhecer, né, este universo LGBT aqui. A população trans aqui de São Paulo me acolheu assim de braços abertos, mas eu sentia aquela necessidade de, nossa, você está nesse lugar, mas não. Aqui, ó, no nosso trabalho foi feito esse mapeamento. Isso aqui tá para você? O Fabinho, dá para a gente de resistência de travestis e pessoas trans do primeiro mapeamento das pessoas trans no município de São Paulo. Isso. Isso Primeiro daqui mapeamento. As pessoas podem ter acesso? Sim, sim, tem acesso, podem entrar no Isso primeiro daqui mapeamento. As pessoas podem ter acesso? Sim, sim, tem o acesso, podem entrar no site da prefeitura, tem disponibilizado lá para vocês. É a parte quantitativa e qualitativa deste então, projeto. Conta para nós. E aqui então, nós falamos, né, sobre a população trans na cidade de São Paulo. E o que abrilhantou meus olhos através do concurso de beleza, tendo visibilidade e aproveitando essa visibilidade positiva, eu falei, por que não ser uma ponte de oportunidade para essas pessoas que não tiveram os mesmos acessos que eu tive? Então, é um trabalho árduo, mas que tenho certeza que nós vamos avançar. Então, trabalhando na Prefeitura de São Paulo, tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, várias ONGs aí renomadas e que são verificadas, várias empresas que são seladas e certificadas por ter boas práticas com a comunidade LGBT, e eu faço essa interlocução entre o poder público, o segundo e o terceiro setor. Porque eu acho que é importante. Então, através da minha vivência, uma menina trans lá do interior do ABC, vem para São Paulo, ganha um concurso de beleza, consegue trabalhar no poder público, ter essa visibilidade, isso é muito importante, é muito positivo. Então, você acaba dialogando com pessoas que não têm o entendimento e o conhecimento, e através da minha vivência, da minha qualificação profissional e da visibilidade dentro do poder público, a gente consegue, né, transitar e conversar com todos esses setores que eu falei para vocês. Nós estamos tendo alguma questão de conscientização, não é? Um trabalho de perceber um pouco as coisas de uma forma realista, não é? Porque nós temos hoje muito medo de comentar certas questões. Em outras apresentavam até comentando que hoje não se fala mais em favela, fala em comunidade. A questão das pessoas que moram em rua, não pode falar mais morador de rua, é as pessoas em situação de rua. A cada momento tem certas questões, por motivos diversos, que são alterados. E com certeza absoluta, você em palestras, lá no curso de engenharia, em várias áreas, deve ter sentido certas questões de discriminação, ou certas questões que até de forma involuntária as pessoas comentam. Por isso que você sugeriu, e eu falei, vou falar com a Cleo, que é a nossa diretora, que conhece profundamente esse tema, para que a gente possa, com os diretores e funcionários, fazer uma imersão num tema que hoje, principalmente, você vê, no dia até um dia internacional, nós estamos aqui conversando sobre essa questão no Dia Internacional. Como é que você teve desconfortos ou tirou de letra?
ou aprendeu muito com certas situações? Fala para nós um pouquinho. Sim, Patá, o aprendizado é constante, né? Essa transformação ela é diária. E quando a gente fala nessa questão de inclusão, a inclusão pode até parecer clichê o que eu vou falar, não é simplesmente você chamar para festa a pessoa, você precisa dançar com ela também, né? Não chamar para festa, deixar ela no cantinho, então isso para mim não é uma inclusão. E quando a gente fala de chegar no espaço, as pessoas elas olharem o seu estereótipo e se no interior delas elas entenderem que é uma pessoa trans, como que eu vou lidar com essa pessoa? Então quando eu falei para você, nessa questão da capacitação, da sensibilização de toda a equipe aqui do espaço, é para isso, é para evitar um certo desconforto para ambos os lados. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Até nós que somos da temática, às vezes erramos. Eu estava ali nos bastidores conversando com uma pessoa e essa pessoa falou, né? Nossa, são tantas siglas e a gente se perde. Né? E aqui no Brasil a gente usa mais LGBTQIA+, porém, cada um na sua especificidade, a gente respeita todas as letrinhas, cada uma tem as suas representações, a sua representatividade, e a gente precisa respeitar. Então, assim, o nosso trabalho é sensibilizar, é capacitar, é levar informação positiva para não ocorrer o erro, ou melhor, minimizar, né, esse erro, o preconceito, é nesse sentido. Né? E o preconceito a gente sofre a todo momento. Eu sou uma mulher retificada, já tenho nome e gênero retificado, né? Gabriela, sexo feminino. Fui até um posto de saúde e sofri uma transfobia. Porque a menina viu, percebeu que era uma mulher trans e na hora da ficha ela colocou o quê? Sexo masculino. E ela estava com o documento sexo feminino. Ou seja, no inconsciente dela, foi um preconceito inconsciente, mas não foi automático. Ela que teve que preencher a ficha. Né? Então ela expôs isso. Né? Ela não internalizou para ela que eu era uma mulher. E sim aquilo lá atrás. É o biológico. Então tá assim, uma menina, mas vou colocar masculino porque para mim é uma travesti. E qual foi a sua reação quando ela fez isso? Eu sou uma pessoa muito esclarecida e eu tive que reeducá-la. Né? Eu tive que reeducá-la. Entendi que foi inconsciente, mas mesmo assim ela precisava entender qual era o lugar de pertencimento, o meu lugar de fala, né? E respeitar o direito, validar. Porque foi uma luta tanta para conseguir mudar o nome, o gênero, e quando eu consigo, isso não é reconhecido. Né? Então isso pra gente é bem complicado, mas como eu disse, sou uma pessoa muito esclarecida, estou aqui aberta à conversa, a diálogo. Para mim, o diálogo eu acho que é a melhor forma da gente chegar em algum lugar. Não é gritando, não é berrando, porém tem as pessoas militantes que gostam de berrar, de gritar, mas eu sou uma pessoa muito tranquila que eu prefiro dialogar. E tenho certeza que tanto ela quanto a empresa entenderam o recado. Tem pessoas trans trabalhando lá. E ainda eu falei, mais um motivo para não ter esse tipo de erro. Por isso que eu falei, a sensibilização ela é importante e tem que ser periódica. Porque às vezes troca a gestão, troca os funcionários, então vamos capacitar e sensibilizar de novo para não ocorrer o erro. Né? E atender toda essa diversidade plural. E, na realidade, que importante, emblemática, porque nós estamos gravando na data correta da comemoração internacional. Voltamos já. Sejam bem-vindos à segunda edição do Troféu Rainha Nzinga Band. Meu nome é Rudimira Fula, sou jornalista, sou idealizadora do projeto Mira em África, um outro olhar sobre o continente. Nós trabalhamos com parceiros, nós trabalhamos com entidades que nos ajudam a ajudar outras pessoas. Recepcionar personalidades que estão aqui conosco num caminho fundamental de inclusão, de solidariedade, de compreensão do mundo que vivemos, adverso, com morte, desemprego, desalento, no Brasil discriminação racial, mas nós da UGT e do sindicato acreditamos e queremos contribuir para construir um país que valorize os imigrantes, que valorize as pessoas
como cidadãos, como seres humanos, e não como invisíveis, que muitos são invisíveis. Passa por cima, ninguém enxerga. Meus amigos, minhas amigas, ideias em debate no ar. Voltamos. Gabriela Bueno. Nós estamos aqui conversando sobre um tema dos mais sensíveis da sociedade mundial e do Brasil em especial. E é um tema que nós temos que ampliar o debate, conscientizar cada vez mais a todos aqueles e aquelas pessoas que convivem hoje. Nós estamos no século XXI. Apesar que nós estamos com guerra na Rússia, inacreditável, e temos ataque à nossa democracia, inacreditável, mas de qualquer forma chegamos ao século XXI. A questão do LGBTQIA+, é uma questão que nos provoca muito no sentido de buscarmos soluções para uma série de adversidades que ocorrem, no caso, no mundo do trabalho. Então, eu queria até mostrar para a Gabriela que nós fizemos um trabalho importante. Fabinho, eu mostro nessa câmera. E, no caso, foi numa empresa, não é? E essa empresa, nós tivemos uma série de denúncias de assédio sexual, e aí nós fizemos uma cartilha, né? Essa cartilha fala do assédio sexual no ambiente de trabalho. Depois, quem quiser essa cartilha é importante, porque ela é tão didática, e nós precisamos, não só nessa empresa, mas em todas as empresas, principalmente na área do comércio e serviços, a colocar questões tão relevantes. Discriminação racial, também é um tema grave que nós temos no Brasil. Falam que não tem. Aqui no Brasil é um país do Pelé, país do carnaval, mas é um verdadeiro absurdo que ocorre ainda. O racismo é muito forte no Brasil. E nós temos aqui, olha só, LGBTQIA+. Então nós já estamos discutindo esse tema de algum tempo e explicando o que é o LGBTQIA+, a LGBTQI mais fobia no trabalho, que nós estávamos conversando, e os tipos de discriminação. Então, nós fizemos uma cartilha que eu vou passar para você, depois examinar e ver se você sugere ampliação, ou pode criticar, porque essa é uma tarefa que o movimento sindical, no caso a UGT e os sindicatos comerciais de São Paulo, vão desenvolver com muito mais força, e principalmente porque dentro da nossa área do comércio, nós temos muitas pessoas do LGBTQIA+, muitas pessoas. Isso aqui é para você. Mas então aí eu queria aproveitar, com essa rápida introdução, fazer duas ponderações para ouvi-la. Primeiro, no próprio ambiente de trabalho, de uma forma geral, é do seu conhecimento, que tem muita discriminação. Você falou de um caso que aconteceu com você involuntária, mas tem questões voluntárias, tem questão de agressão. Como é que é no ambiente de trabalho? Como é que você percebe essa questão do LGBTQIA+? Como é que você vê? Então, eu percebo que tem uma discriminação muito grande com a população LGBT ainda dentro do mercado de trabalho. Pessoas trans não têm tanto esse acesso, né, a entrar no mercado de trabalho. A maioria da população trans vão para a prostituição, né, não tem a carteira lá registrada, né, não tem um emprego formal. E a gente respeita também, a pessoa tem o corpo dela, faz o que ela quer. Mas quando a empresa ela tem uma cultura, né, inclusiva, ela vai estar aberta para receber toda essa população. Mas, infelizmente, a população sofre. Eu percebo que, em um levantamento que eu fiz até de estudo, 56% de homens gays não se assumem dentro da empresa com receio e medo da represália. Porque se assumir, perde os seus cargos, perde cargo de chefia, de diretor. Então a maioria fica com um receio e não assume, não externa. Vive dentro do armário. Né? Assim, eu digo dentro da empresa. Fora da empresa, a pessoa ela tem a vida dela tranquila. Mas tenta, o máximo, não respingar para que isso te atrapalhe de alguma certa forma dentro da empresa.
o preconceito ainda existe. Eu vejo que tem muitas empresas que já estão mudando as suas práticas. Nesse sentido, elas nos procuram para fazer essa sensibilização, essa capacitação, explicar sobre as letrinhas, né, que é muito importante, falar sobre o uso do banheiro. Uma mulher trans, qual é o banheiro que ela vai usar? É o banheiro feminino. Um homem trans, qual é o banheiro que ele vai usar? Entendeu? Então, assim, são questões muito complexas que a gente precisa tomar cuidado e tem que estudar, né? Porque são situações difíceis, mas com estudo, com sensibilidade, empatia, a gente lida com essa situação tranquilamente. Às vezes até denúncias aqui no próprio sindicato, e nós temos percebido que uma das áreas mais abraçadas pelo trans é na área de comércio e serviços. Isso é uma questão que ocorre mesmo, ou nós temos isso em todas as áreas, nós temos as pessoas trans e elas não se demonstram, não mostram, não se colocam por conta desse receio que você está nos comentando, dessa limitação. Então vai ficar no mesmo cargo, vai para outro, hostilidades e assim por diante. Como é que você vê de uma forma geral? Você entende que tem nessa área especificamente mais ou não? A área que mais é atuante é a área da beleza. Da beleza. Salão de cabeleireiro, manicure, né, até mesmo as autônomas. Então elas preferem fazer cabelo, ir nas casas dos clientes e das clientes e tem uma aceitação melhor. Né? Agora, no emprego formal, quando a trans ela tem oportunidade, é porque a cultura da empresa já foi modificada. E mesmo assim ela está em subtrabalho, nunca em trabalho na linha de frente, nunca como gerência, nunca como uma sênior. É muito difícil encontrar. E eu vejo que a discriminação ainda é muito grande com a população LGBT dentro da empresa. E a cada dia a gente precisa mais falar, a gente precisa mostrar a realidade, que o Brasil é o país que mais mata LGBT, que o Brasil é o país que mais discrimina, e dentro da empresa não vai ser diferente. Um mutirão de emprego recentemente, sim, até o nosso querido Léo nos trouxe esses dados, e nós tivemos 11% de LGBTQIA+, dentro da orientação sexual. É até um número bastante relevante, né? Tem alguns indicadores que nos mostram essa dimensão, nos mostram no trabalho. Você comentou que na área de beleza, por vários motivos, é onde tem a maior expressão do LGBTQIA+, ou dos trans, não é? Mas tem outros dados que nos mostram essa questão, ou na política. Como é que nós estamos, vamos dizer, a sociedade brasileira, no caso de São Paulo, porque São Paulo é um pouco diferente do Brasil, não é uma cidade de uma dimensão extraordinária, e eu imagino que aqui em São Paulo as questões são mais fáceis, não é, de serem tratadas sem discriminação. Mas sim, tem. Mas como é que você enxerga isso de uma forma geral, no emprego, na religião, na política? Bom, a gente já começa na questão da validação da pessoa. O IBGE, por exemplo, se ele conseguisse lá atrás validar uma pessoa trans, a pessoa ela conseguir externar a sua orientação, nós teríamos dados concretos. Então, através de ONGs parceiras, a gente consegue pegar um dado ou outro. Neste mapeamento que eu trouxe aqui, nós temos aqui, um mapeamento de pessoas trans. Então, não é o LGBT no geral, é só a letrinha T. Aí aqui nós temos alguns dados e vai estar disponível para vocês lá no site da prefeitura. Depois você pode passar para eles também, para elas. Aqui a gente tem dados da população aqui de São Paulo, né? E enquanto não tiver essa validação, a gente não consegue ter um dado. As demandas vão vindo, mas você não consegue trabalhar. E quando a gente fala em políticas públicas, a gente só consegue fazer ações positivas e concretas com dados, né? Do outro lado da telinha tem alguns trans, e sejam muito bem-vindos. Posso só fazer uma correçãozinha? Pode falar pessoas trans. Porque quando você fala os trans, direciona o homem trans. Não, falei as pessoas trans. As pessoas trans, isso okay. Pessoas trans. Estão do outro lado da telinha. E nós estamos aqui conversando, dialogando. E, de repente, ela tem algumas preocupações, a pessoa. Ou com emprego, ou com isso e aquilo.
você pode ajudá-las? Com certeza. Então, como nós podemos ajudar essas pessoas a estarem inclusivas, a sentirem num ambiente pertencente, né? Que você tenha como que é importante as pessoas se sentirem acolhidas, né? Se sentirem respeitadas. Como nós que eu quero ajudar também. Vamos ver como é que nós podemos fazer junto esse trabalho. Com certeza. Vou dar uma olhadinha nessa cartilha aqui, ó, o que eu puder ajudar, com certeza, com o maior prazer. Aqui em São Paulo temos uma coordenação para políticas LGBT. Na cidade nós temos 5 centros de cidadania que fazem esse acolhimento. Tem atendimento especializado jurídico, social, psicológico, pedagógico. Então a pessoa não fica desamparada. Se nós não passarmos a informação, a pessoa não sabe que tem esse direito de serviço. Mas aqui em São Paulo nós temos, no próprio poder público. Aqui na própria Prefeitura de São Paulo tem um setor específico, sim, uma secretaria, uma coordenação. E qual é essa coordenação? Coordenação para políticas LGBT na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. E você valoriza? Eu atuo lá. Olha só, na prefeitura. Sim. Agora, no mundo sindical, você tem interlocução? Estou adentrando agora e quero ter esse conhecimento com vocês, terceiro setor, que eu acho que é muito importante. E precisa transversalizar o primeiro, o segundo, o terceiro. Que quando está nesses 3 pilares, eu tenho certeza que a gente faz uma política social mais inclusiva, identitária e pertencente a qualquer ser humano. Porque quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando só da pessoa trans, do LGBT, a gente está falando do negro, PCD, a gente está falando de idoso, juventude. A gente está falando de uma pluralidade de pessoas, cada uma na sua especificidade. E eu acho que só o que precisa é isso. É essa possibilidade de oportunidade que você tem feito. Tenho certeza que aqui eu vou encontrar muita coisa positiva e com certeza o que eu puder agregar, eu vou ajudar. Hoje, você era do interior, uma cidade próxima de São Paulo. Sua família continua lá no interior? Vieram todos para São Paulo? Não, eles moram hoje em Suzano. É uma outra cidade também próxima. Cidade, Nessas cidades, vamos dizer, periféricas de São Paulo, esse tema ele já começa a ser absorvido com mais tranquilidade ou ainda tem um conservadorismo que coloca barreiras? Existe sim o conservadorismo, mas hoje, com a internet, as pessoas elas têm mais informações, né? Elas conseguem absorver mais sobre a pauta. Então, hoje você conversa com uma adolescente de 14 e 15 anos, ela já fala sobre a transexualidade com uma naturalidade, né? Então, ela acaba ensinando dentro de casa. E eu tenho certeza que num futuro não tão distante, nós vamos minimizar bastante esse preconceito. As pessoas hoje já estão vindo, né, com essa questão de não preconceito, a aceitação. Na verdade, ninguém é obrigado a aceitar nada. O respeito, né? O respeito ao próximo, seja ele ou ela como quer viver. Então, eu tenho certeza que os jovens adolescentes de hoje serão o nosso futuro positivo de amanhã. Pode ter certeza. Muito bom, Gabriela. Foi um prazer enorme recebê-la. Eu que agradeço. Nós estamos, de uma forma ou de outra, fazendo também aqui uma homenagem com esse programa da UGT, dos Sindicatos Comerciais de São Paulo, Ideias de Debate, focada no emprego, focada na igualdade de oportunidade, focada na pessoa, na cidadania. E eu tenho certeza que você, que está participando do nosso programa, pode também ajudar muito a mudar o nosso país. Que aqui eu, mais uma vez, confirmo e afirmo que nós estamos juntos para que possamos ter aquele Brasil cidadão. Um país riquíssimo, o Brasil, minério, agronegócio, mas o melhor é o povo brasileiro. E para que a gente possa ter efetivada a nossa democracia, nós temos que ter o respeito. E nós temos que buscar alternativas de superação pelas adversidades, como algumas colocadas aqui pela Gabriela e outras que vocês estão nos assistindo e conhecem, que realmente nos deixam indignados. Vamos lutar por um Brasil melhor. Viva o dia do LGBTQIA+. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada.
O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.